Olá, eu sou a Pamela Machado, da Cromofotografia. Eu sou a Camila Baxfaluzzi, nutricionista comportamental. E hoje, no nosso segundo vídeo aqui com a Camila, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da alimentação na infância, porque eu acho que muito do que a gente traz para a vida adulta vem lá da infância, né? Então, eu acho importante a gente passar essa informação para vocês, de repente, que alguém tem curiosidade, para uma mãe que está indecisa, o que é legal colocar, como fazer, né? Eu acho que é bem interessante. Então, eu tenho já uma primeira pergunta, que foi a nossa última parceira, a psicóloga Elaine Magalhães, que fez a pergunta pra gente. Ela perguntou o seguinte: é importante ter uma rotina alimentar para a criança? Com certeza. A criança, a Elaine pode falar muito melhor disso, dessa importância da rotina em diversos aspectos, né? Mas é muito importante para a formação da criança, né? E cultivar hábitos, porque a criança está no momento de justamente aprender. Então, a rotina alimentar, ela é fundamental para que a criança consuma alimentos de forma saudável também. Então, justamente, estabelecer os horários das refeições, para evitar algum consumo desnecessário entre as refeições. Porque, assim, a criança talvez ainda eu acho que a rotina é importante justamente para isso, para você criar uma rotina, para ela saber quando é a hora certa de comer, principalmente café da manhã, almoço e janta, eu acredito, né? Que são as 3 refeições principais. Sim. Mas eu vejo porque, assim, às vezes chega no meio-dia, meu filho não tá com vontade de comer. E o que faz quando ele tá com vontade de comer? Dá pra substituir por um biscoito? E daí como é que essa criança vai comer de fato os nutrientes que ela precisa, né? Porque a gente come não só pra... A gente, quando adulto, a gente sabe as horas que a gente tem que comer, porque a gente tá com fome, que é importante consumir porque eu preciso daqueles nutrientes, mas a criança não sabe. A criança, ela tem a escuta interna dos sinais internos muito mais aguçada do que a gente. Porque ela ainda não passou a seguir regras externas, que é comum na vida adulta. Então, ela é influenciada pelos sinais de fome e saciedade. Então, ela vai comer, principalmente quando é mais bebê, basta a gente lembrar da amamentação. Ela vai pedir o leite quando ela estiver com fome. Ela vai parar de beber o leite quando estiver saciada. Ninguém vai precisar falar para ela que ela tem que consumir tanto de leite, tal horário, né? Justamente são esses sinais internos que vão reger a alimentação da criança. E quando às vezes os pais se preocupam, meu filho não está comendo, né? Muitas vezes a criança está consumindo a quantidade necessária para ela naquele momento, naquela fase da vida. E não as crianças, né, até 2 anos não consomem quantidades grandes na refeição, a porção das frutas, etc. Assim como nós, né, adultos. Então, é importante a gente respeitar esses horários justamente para a gente ter essa alimentação saudável. Quando a gente tem o almoço, meu filho não quer comer. Às vezes é a própria vontade da criança ou o próprio costume da casa que, se ele não comer aquele prato, ele sabe que ele vai receber uma bolacha, sabe que vai receber outro alimento, que normalmente são alimentos doces. Entendi. Então, ele já vai associar, até porque eles são muito espertos, né? Sim, claro. Então eles já vão associar, se eu disser que eu não quero comer isso, eu vou ganhar uma bolacha, ou sei lá, um salgadinho. Que é algo que é mais pelo sabor doce, né? Que a criança gosta mais. Então ela é capaz de pedir isso. Mas é importante que essa refeição seja feita à mesa com os pais, que a criança consuma aquele alimento. Talvez a porção que se coloque no prato é muito grande para a necessidade dela naquele momento, então respeitar isso, respeitar os horários e também para a gente não ter esses outros alimentos, senão a criança vai acabar consumindo somente alguns determinados tipos de alimentos. E a ideia é variedade. Então essas 3 refeições, que são as mais importantes, já serviriam como base para uma rotina? O café da manhã, almoço e janta já seria interessante? Com certeza, manter as refeições principais, sempre que possível,
à mesa com a família, né, em um ambiente tranquilo. E claro, nos intervalos dessas refeições, caso a criança tenha fome, oferecer a fruta, oferecer também a bolacha, mas evitar fazer próximo do horário das refeições. Sim. E daí, claro, a criança já vai ter comido alguma coisa e não vai ter tanta fome para aquele momento da refeição principal. Claro, E assim, a alimentação a gente costuma falar somente de coisas sólidas, né? A gente tem que lembrar que a gente também precisa de líquidos, certo? Obviamente a água é o mais indicado para todos os momentos, mas e se a criança quiser alguma coisa que se torne um pouco mais interessante? O que introduzir também nessa rotina, no café da manhã, almoço e janta? Uma criança de, sei lá, 2, 3 anos já toma café de manhã, o que ela, em questão de líquidos, o que seria interessante para uma criança poder beber nessas refeições principais? Tá. Durante a refeição não é necessário ofertar nenhum tipo de líquido, né? Justamente porque talvez o líquido possa atrapalhar na ingestão dos alimentos, que vai preencher o estômago com um líquido que não é nutritivo, né? Não vai agregar caloria e nutriente, substituindo aquele espaço que a comida tomaria. Mas ao longo do dia, ofertar para a criança várias vezes água, que é o líquido principal que se deve ter na alimentação. Outros refrigerante não é indicado ofertar justamente pelo sabor muito doce, né? Sim. Nem pra gente que é adulto é indicado, mas nem uma criança. Mas suco de caixinha, não. Acho que é priorizar o suco natural em casa. Sempre priorizar a alimentação, mas com alimentos in natura e frescos, né? Que seja possível naquela rotina. Em relação ao suco, para essa criança, a gente tem a recomendação agora de iniciar a oferta de suco somente a partir do 1º ano de idade da criança. Mas, claro, priorizar a oferta da fruta inteira, porque a fruta inteira ela tem a composição ali dos líquidos, da água, dos açúcares e das fibras. Essa trama, essa composição complexa é importante. Quando a gente tem só o suco, a gente perde as fibras e fica somente com os açúcares, né, acumulados ali. Então tem a recomendação de 120 ml de suco por dia. Mas não significa que você tem que sempre dar, isso a partir de 1 ano. Tá? E a questão de água de coco? Porque eu vejo que muita mãe, ao invés de dar um suco, às vezes de caixinha, prefere dar uma água de coco. Não deixa de ser de caixinha também. Mas eu não sei qual é a composição. É indicado água de coco? Sim, pode ser saudável? É uma boa opção? Tem ali tanto a própria água, eletrólitos, vitaminas, que são importantes. Então ela pode ser, mas nunca substituir a água. A água sempre presente. Mas tipo, como uma oferta no meio do dia, geladinha, um dia quente. Como se fosse o suco, né? Isso, o suco, ao invés do suco, né? Sim, É uma opção interessante também, então. Mas então a gente pode notar que a rotina é muito importante para que essa criança aprenda as horas certas de comer e aprenda a também, como a gente comentou, a comida não é só o fato de comer, é socializar, é conversar com as pessoas. Então é aquele momento que você senta ali com seu filho, conversa com ele, né, horário do meio. Até porque com 1 aninho, 2, eles começam a falar coisinhas, eu acho tão bonitinho, quando eles estão começando a falar e trocam as palavrinhas. Então acho que é um momento que a criança vai querer se expressar também. Esse aprendizado alimentar na infância, ele é carregado para a vida inteira, né? Então a alimentação, como você mesma colocou, ela não é somente as calorias e os nutrientes que a gente ingere. Nós temos que pensar na nossa característica, a característica do ser humano, como de natureza biopsicossocial. Então a gente come não somente para se abastecer de energia, a gente come também por ser um momento de confraternização, por ser prazeroso. A alimentação, né? Comer tem também muito prazer. Tem, com certeza. Né? E priorizar essa rotina alimentar, a gente está ensinando as crianças também a priorizarem a refeição. Então a refeição não é algo simplesmente que você vai fazer de qualquer maneira, abastecendo o seu corpo.
é um momento que envolve inúmeras simbologias. Então a gente vai, com certeza, a própria seleção dos alimentos que a gente põe à mesa tem um significado. A gente não come somente o que é fisiologicamente comestível. Nós comemos o que é culturalmente comestível. Sim. Então isso também é importante. E essa troca que tem enquanto a gente está ali à mesa, saboreando a refeição, é muito importante. Como você falou, é um momento de conversa. Por mais que a criança ainda não tenha aprendido a falar, mas a criança aprende com o exemplo. Claro, com certeza. Né? Muito mais do que com as próprias palavras. E depois palavras vai aprendendo quando criança, quando adolescente e quando adulto, que aquele momento é um momento de sentar à mesa, de ficar, né, com os pais, ou até quando traz amigos depois pra casa, porque vai chegando todas essas fases. Agora vamos almoçar? Vai todo mundo pra mesa. Claro que vai ter um momento ou outro que você vai sentar na sala pra comer um negócio diferente. Vai ter, não é assim uma coisa que é a regra, não, comer só na mesa. Mas é tão gostoso, né? Eu sei porque, tipo, por exemplo, eu trouxe isso de casa, de almoço e janta ser na mesa. E eu gosto até hoje. Eu morei sozinha, mas na hora de almoçar eu fazia meu prato, sentava na mesa e comia na mesa. Hoje em dia eu e o Israel, a gente continua fazendo a mesma coisa. E é tão gostoso você ter a mesa cheia de gente conversando enquanto você come. Eu acho muito gostoso toda essa confraternização, né? Não é pra fazer só no Natal, não. Não é? Sim, o Natal também é maravilhoso porque tem outros alimentos e tudo mais. Mas esse dia a dia também é importante. Até pra você poder conversar sobre o seu dia a dia. Com certeza. Né? E muitas vezes é o momento que a família encontra de conversar, né? Porque às vezes os horários não batem dentro da própria família. Então é um momento de se reunir, conversar como foi o dia, sempre tentando manter um ambiente bem tranquilo, Sim. Né? Sem possíveis distrações, computador, televisão, celular. É bacana, eu acho bem legal você poder sentar ali e enquanto você tá ali provando aquela comida, que você, né, sentindo os gostos, muitas vezes aquela própria comida gera um assunto. Até uma das técnicas que eu utilizo com meus clientes é a alimentação plena. Comer com atenção plena, desculpa. E justamente a gente focar a atenção no momento da refeição, porque aquela refeição é única. E muitas vezes a gente acaba comendo sem prestar atenção, simplesmente engolindo. Comendo talvez porque a gente viu na revista que é bom, que tem algum benefício para a saúde, mas esse momento não é para a gente pensar sobre as características dos alimentos, é para a gente aproveitar o momento da refeição. E para a gente conseguir aproveitar esse momento, a gente não pode pensar nem no passado nem no futuro, nós temos que estar presentes. Então, sim, observar justamente a composição daquele prato, observar as cores, observar os sabores, os aromas, as texturas. Que a gente ultimamente só coloca na boca e engole, né? Sim. A vida tá tão corrida que as pessoas... Os alimentos são tão variados que a gente consegue, né, uma variedade de cor, textura, sabor. Às vezes o sabor somente daquele alimento ou combinado com outros. Né? Tudo isso vai levar com que a gente coma uma quantidade adequada para o nosso organismo. E tudo que a gente aprende na infância, principalmente quanto comida, a gente vai trazer para a vida adulta, né? Isso é muito importante. Lembrando que essas crianças serão pais, provavelmente depois, então é importante você poder dar uma boa direção para elas, né? Quando a gente fala da importância da alimentação na infância, a gente tem que considerar dois aspectos. O nutricional, um desenvolvimento saudável, Sim. de crescimento, que é uma fase muito importante, mas também o comportamental. Então, todos os discursos que os pais ou, né, as pessoas de convívio dessa criança reproduzem, os responsáveis, né? Isso, os responsáveis por essa criança são muito importantes para a formação dela. Em relação ao comportamental, principalmente os discursos feitos sobre a comida e o corpo. Né? Por exemplo, sobre a comida. Hoje em dia a gente tem um terrorismo nutricional muito grande. Então, a gente atribui aos alimentos um poder mágico que na verdade eles não têm. Como alimentos que engordam, alimentos não saudáveis, alimentos
que fazem o bem, o que fazem o mal, né? Os alimentos não têm um poder tão direcionado dessa forma. Acho que é a combinação deles, né? Isso. Na verdade, é o próprio comportamento que você tem frente à comida. Então, quando a gente... tem diversos estudos que mostram o comportamento dos pais refletindo sobre a alimentação dessa criança. Tanto no período da infância, quanto no futuro, essa criança enquanto um adulto. Então, claro, a gente coloca os pais, a mãe e o pai como influenciadores, mas a gente tem que entender que no universo feminino, a mulher é uma vítima muito maior dessa pressão estética, ditadura da magreza. Então, só para citar, quando a mãe tem comportamentos de prática de dieta frequente, frequentemente tem uma insatisfação com o próprio corpo, isso está sendo assistido pela criança. Com certeza. Isso vai influenciar de alguma forma. Tem estudos que sugerem essas características na mãe influenciando o aumento de chances de problemas alimentares na infância, ao mesmo tempo de surgimento de transtorno alimentar no futuro dessa criança. Essa relação disfuncional com a comida e com o corpo tem consequências. Eu acredito que sim, porque ela tá convivendo com aquela pessoa o tempo todo, então ela tá vendo aquela mãe, como a gente comentou sobre a pressão, aquela mãe quer ficar bonita, ela quer se sentir bem, mas ao mesmo tempo a gente vê pessoas que às vezes estão bem, mas elas querem mais e mais porque é uma coisa imposta pela sociedade e aquela criança tá assistindo aquilo. E muito provavelmente ela pode copiar aquilo, Então é complicado, porque... Sim, às vezes a gente se confunde, Confunde saúde com estética, Então eu já presenciei alguns comentários feitos aqueles, nossa, como... você pode comer isso porque você é magrinha. Falando por uma criança, Isso pode parecer inocente, mas tem uma consequência importante na vida. Talvez não naquele momento, sim, mas isso vai ser levado, é um aprendizado também levado pela criança. Com certeza. Então, fazer elogios frequentemente sobre a aparência da criança, magrinha, gordinha, pode, não pode. Até porque a gente tem que lembrar uma coisa assim, foge um pouquinho do assunto, mas uma coisa que eu prego bastante é que magro não é elogio e gordo não é ofensa. Sim, é ótimo. Uma pessoa é magra e uma pessoa é gorda, assim como uma pessoa é loira e uma pessoa é morena, São características. Isso mesmo. Então é a mesma coisa com uma criança. Se numa pessoa adulta isso afeta muito, numa criança pode afetar ainda mais e um prazo de repente até mais longo. Então você tem que cuidar com o que você fala justamente em relação à comida. Associar o corpo dela com o que ela está comendo. Claro que existem casos de obesidade quando criança existe, mas aí você tem que procurar um especialista e não ir pelo que a internet está dizendo, ou o que um amigo disse. O senso é importante colocar essas questões porque é muito frequente a gente encontrar essas comparações. A pessoa gorda, ela só come hambúrguer, só come chocolate, e não é verdade. Assim como uma pessoa magra não consome só salada. E até mesmo consumir só salada não é sinônimo de alimentação saudável. Exatamente. A alimentação saudável é a variedade tanto dos alimentos na sua característica nutricional, mas ao mesmo tempo a alimentação saudável é uma relação saudável com a comida. Então não ter essa dicotomia alimentar, do que é bom não é ruim. Nada é tão certo ou errado dessa forma. Com certeza. Ainda mais para criança que está ali experimentando novos gostos, experimentando texturas, cores, combinações diferentes, Sim. Eu acho que, claro que tudo deve ser dosado, porque tudo que é demais não é bom em tudo nessa vida, Muito sol não é bom, muito frio não é bom também. Então, preocupação excessiva com a comida não é bom. Exatamente. Então, é oferecer variedade para aquela criança. E, obviamente, se você oferecer só refrigerante, só biscoito, também não tem muito o que esperar, Ela pode ser magra, porque de repente é o biotipo dela, mas de repente ela não tem uma boa saúde, porque as pessoas associam isso exatamente o que você falou. Pessoas magras só comem coisas saudáveis, pessoas gordas comem coisas
não saudáveis. E saúde não é medida pela fita métrica e nem pela balança, né? Então, e serve para criança. Com certeza. Para adolescente, para adulto, para todo mundo. Agora, os pais com essa consciência do aspecto biopsicossocial da alimentação conseguem oferecer realmente, né, formar aquela criança com um aprendizado alimentar muito mais saudável, com né? Certeza. Que vai influenciar positivamente na vida futura. Com certeza. E por isso que eu acho importante você procurar um profissional que não vá restringir, que vá conhecer. Porque também, não, vocês não podem comer tal coisa, mas isso faz parte da nossa cultura, como é que você vai cortar isso? Então, para que o profissional conheça a tua cultura, a tua história, conheça um pouquinho da tua família, para que você possa encaminhar de uma forma mais gostosa todo esse trajeto, né? Para que se torne uma coisa gostosa e não um martírio, porque todo mundo, quando fala em nutricionista, já pensa que é em dieta, não é? Infelizmente. Dieta não é a solução. Então, é bem importante colocar isso, né? Que a gente entende que tem pessoas com doenças que a gente precisa restringir algum nutriente ou algum grupo alimentar. Mas isso pode ser feito de maneira super tranquila. Mas cada caso Então, caso. Justamente o que você falou, conhecer a história daquela criança, daquela família, para que a gente consiga orientar, né? E a restrição nem sempre é o indicado, né? Quando a gente fala de dieta, justamente é vinculado à restrição da alimentação. Exatamente. E é a parte mais complicada. Se pra gente que é adulto e entende que tal coisa de repente não faz bem, mesmo se a gente gosta de comer, pra uma criança é ainda mais difícil ela entender. Então pra ela tem que ser um tratamento de pessoa mesmo. Eu tratar com essa pessoa um tratamento mais gostoso, um tratamento mais leve, né? Sim. Pra que aquela criança não tenha um baque, não tenha um susto, pra que ela realmente goste daquele acompanhamento daquela pessoa. Sim, né? sim, com então, certeza. O certo é você procurar um profissional que você se identifique e caso vocês tiverem interesse em conversar com a Camila, conhecer melhor o trabalho dela, os contatos dela estão aqui embaixo nas informações na descrição desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, Camila, pode perguntar aqui ou nas redes sociais, a gente está à disposição. Se tiverem sugestão para algum outro vídeo, de algum outro assunto que a Camila possa ajudar, né, só sugerir pra gente, a gente está aqui à disposição para trazer mais informações para vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de curtir, de se inscrever e, se você quiser receber as informações assim que a gente postar, ative a sinetinha. Assim vocês vão assistir primeiro. Um beijo e até a próxima. Tchau!